Olá, vocês que nos acompanham aqui na TV Unifor, seja pelas redes sociais ou pelo canal 14 da Alaris. Esse é o Sapiência, um programa que tem como objetivo desvendar os mistérios do mundo acadêmico, desde a concepção da pesquisa até a aplicação dela, seja no mercado ou nas nossas vidas cotidianas. Eu sou o professor Bruno Lessa, professor do programa de pós-graduação em administração de empresas aqui da Universidade de Fortaleza, e contamos hoje no nosso quarto episódio com o João Antônio Xerez, diretor executivo, diretor administrativo, diretor das Granjas Xerez, mestre em administração, aluno nosso aqui do mestrado e hoje aluno do doutorado. João, eu vou te pedir, em vez de apresentar a tua trajetória, eu vou te pedir para você se apresentar um pouco. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui com o professor Bruno. Fiquei bem feliz com esse convite, foi uma surpresa, até porque eu acabei de finalizar o mestrado e ingressei já direto no doutorado aqui da Unifor. Tem sido uma experiência maravilhosa, mas só para voltar um pouco na minha trajetória como acadêmico, né? Eu nunca fui uma pessoa acadêmica, para falar a verdade, sempre muito mais prática para trabalho do que para estudo. Tanto que eu levei 10 anos para me formar, me graduar. Em administração? Em administração. Na verdade, quando eu fui me graduar, foi porque eu recebi uma ligação dizendo que eu ia ser jubilado. Ou eu terminava, ou eu ia perder. Como já tinha muito tempo que eu tinha entrado, a grade tinha mudado, ou eu terminava em 6 meses, ou eu ia perder, né? Ter que fazer vestibular novamente, toda aquela confusão. E eu corri para fazer. E uma coisa que me motivou muito nesses últimos 6 meses de graduação foi um grande amigo da nossa família que ele disse: João, o bom não é a faculdade, é depois. É os cursos, é o estudo, é o que você pode procurar depois dela. Onde você vai ter acesso à real informação, você vai ter acesso ao que realmente importa e lhe interessa. Na faculdade, você acaba por ver muita coisa, você vê muito generalizado, tudo que é como se fosse um colégio, né? Um colégio superior. E foi muito bom. E desde então eu fui para a educação executiva. Como eu disse, eu sou uma pessoa bem mais prática, mais voltada para o trabalho. Então eu fiz MBAs, fiz 2 MBAs, fiz certificated, fiz até extensões internacionais na parte do MBA e alguns estudos fora. E sempre muito bom, sempre gostei muito. Contudo, recentemente, antes do mestrado, né, não tão recente assim, eu meio que tive uma revolta com a educação executiva. Mas espera aí, vamos para o público que acompanha a gente em casa. Fala um pouco do que foram esses MBAs, o que você estudou, você é empresário, é dono de empresa, né, e gestor também, está todo dia na fábrica, na planta. E esses MBAs foram voltados para quê? O primeiro foi coach profissional. Foi logo quando lançaram pela Faculdade de Farias Brito. Foi um MBA em coach profissional. Era voltado, a minha ideia não era ser coach, era saber me trabalhar e conseguir trabalhar uma melhor dinâmica entre a equipe, entre os gestores, entre o dia a dia, né? Que a gente trabalha com muita gente, é um trabalho que lidar com muita gente todo dia e tem uma rotatividade muito grande, porque são diversos setores, são diversas áreas. Então é muito importante você ter essa dinâmica de conversa, você ter essa dinâmica de estar sabendo passar as informações de forma correta e, claro, para que não fique dúvidas e que o serviço possa ser concluído com perfeição, né? Vamos dizer assim. E foi muito útil, gostei muito, eu me dei muito bem com isso. E depois eu fui para um segundo MBA, que foi em gestão e liderança de empresas. Aí esse já não era mais tanto para as equipes, né? É mais para uma parte de gestão realmente empresarial, essa parte de liderança mais na parte executiva mesmo. E foi muito bom também, eu fiz fora. Esse inclusive teve uma extensão internacional em Berlim, onde eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, muito professor legal e muitos alunos que estavam lá também, grandes executivos de grandes empresas internacionais. Então foram experiências maravilhosas que agregaram muito no meu dia a dia. E como eu disse um pouquinho dessa revolta, foi esses último MBA que eu até me inscrevi, fiz as entrevistas. Foi uma entrevista extremamente extensa, demandada. Exigiram inclusive entrevista em espanhol, foi feito. E quando a gente chegou no dia da aula, o dia a dia, eles não entregaram a promessa. Como assim? Qual foi a discrepância entre a expectativa e a realidade? Foi a qualidade da turma. Eles fizeram uma entrevista extremamente exigente,
Para mim, fizeram uma coisa... Realmente foi muito burocrática e realmente não era fácil entrar. Pelo menos eu achava. E quando eu cheguei lá, eu vi que a preocupação deles na minha entrada não era a minha qualidade como profissional ou como aluno. Era se eu teria condição de pagar. Porque lá tinha mais pessoas com condições financeiras, bem mais, que nunca tinham dado um dia de expediente, que pouco tinham a agregar à turma e que com certeza, eu sei porque eu conhecia a maior parte, não fizeram a entrevista que eu fiz. E isso me desmotivou muito e eu não consegui dar continuidade. E aí foi o gatilho da tua revolta com a educação executiva, que te levou para o acadêmico. Que me levou para o acadêmico, que era o extremo oposto. Rapaz, eu vou agora, já que aqui eu não estou me dando, eu vou agora ver aqui a base, os fundamentos, a pesquisa, a ciência. Eu tenho um primo que ele foi doutor muito novo pela USP e ele sempre foi muito estudioso e eu sempre admirei muito a qualidade dele como pessoa, como acadêmico, o intelecto, né, como intelectual. E eu pensei, não, eu vou tentar, vou conhecer os fundamentos, vou conhecer a teoria, vamos ver o que é que eu consigo trazer de lá. E como foi essa transição, esse impacto, assim, dessa mudança da educação executiva, né, essa transição, né, que você comprou a revolta, mas aí quando foi para pagar a conta? Rapaz, foi puxado. A conta chega, e ela chega cara, viu? Pode ter certeza. Mas quando eu vim aqui na Unifor, que eu procurei mestrados, né, acadêmicos, e o que mais que eu me identifiquei foi aqui o da administração, que era até voltado para a sustentabilidade. No meu ramo, que é a criação de aves e suínos, ela é fundamental, faz parte do nosso dia a dia, está enraizado, inclusive no nosso país, né, no dia a dia. E a professora Marina, né, que é coordenadora do PPGA, ela que me recebeu, ela que me apresentou o programa, ela foi uma peça assim, fundamental em incentivo, em se comprometer. Eu expliquei para ela a minha situação, que nunca tinha feito parte, né, dessa vida acadêmica, até mesmo na minha graduação foi muito extensa, foi muito espessa. E graças a Deus, graças assim, a ela, né, que conversou muito, eu até cheguei a pensar em desistir. Ela me ligou, João, não desista, vamos tentar aqui, vamos fazer, eu acredito que vai dar certo. E sempre me acompanhou nesse começo, né? Até que eu tive a disciplina com a professora Keisa, era Fundamentos, né? Fundamentos... Sim. Que a orientadora dele foi orientadora no mestrado e orientadora no doutorado hoje também. E no primeiro dia, tudo que ela falou dentro de sala fez sentido para mim. Tudo que ela falava, tudo que ela explicava vinha fazendo sentido, se enquadrava no meu dia a dia. Eram coisas novas, eram novidade, era uma teoria, assim, a raiz da administração, é da onde veio as práticas de administração. A gente pode tentar inventar, mudar, ser disruptivo, mas tá lá, você tem que saber a base para poder se desenvolver, né, com qualidade. E ela foi uma peça assim, fundamental, ela foi uma grande mestra para mim dentro do mundo acadêmico, soube encaminhar, soube mostrar exatamente por onde ir, por onde pesquisar. E eu me identifiquei muito, né, com esse trabalho. Sim. E a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, eu consegui concluir esse mestrado. Graças a Deus, eu considero que foram com méritos, né? Foi um bom trabalho, a gente fez porque ele foi aplicável no meu dia a dia. E aí vem minha pergunta, um pouco antes da gente falar da aplicação. Que teoria foi essa que te foi apresentada e que você, não, isso aqui deu match, isso aqui tem a ver com o que eu vejo na minha organização, com o que eu acredito, com o fundamento da administração. Que teoria foi essa? Foi a teoria dos stakeholders, né? Ela explicou quem eram os stakeholders e eu nunca tinha visto esse termo, nunca tinha estudado sobre isso. E ela mostrou, os stakeholders nada mais são do que os agentes, são as partes que fazem parte do dia a dia, seja de uma organização, seja do seu próprio dia a dia. Você pode levar isso para a sua vida, se quiser.
É uma coisa que essa teoria você pode levar para sua casa, onde você quiser, ela é aplicável. Vamos dizer, na empresa, quem são os stakeholders, né? Quem são as partes? São clientes, fornecedores, colaboradores, executivos, diretores, proprietários, acionistas, todos que fazem parte do dia a dia, que fazem parte da cadeia e do funcionamento da organização. E você conhecer essas partes, entender quem são elas, o que elas fazem, o que elas influenciam, aonde elas influenciam e o que as influencia, foi assim de fundamental importância e eu acho que de até aplicabilidade no meu dia a dia, dentro da organização, dentro da minha vida. Foi uma coisa assim, muito boa, muito forte e que se tornou fácil estudar, né, sobre isso. Estou fácil, quando você encontra que dá, né, essa dinâmica, foi muito boa. E passando para a teoria, como você relatou, ela é bem aplicável, ela é bem dinâmica, ela é bem pragmática. E como foi que você aplicou já na organização, assim, em termos de metodologia, né? O que você estabeleceu? Não, eu quero ver isso na minha empresa. Um pouquinho antes disso, eu queria só trazer um fato curioso, né? Foi uma curiosidade sobre o tema e essa aplicabilidade que a gente descobriu que existe. Quando eu comecei com esse tema, João Antônio, tinha a ideia que ia fazer uma pesquisa onde ia ser negativo o resultado. Mas todo mundo diz, negativo também é um resultado. Sim. Do que não fazer ou de como não fazer. E me surpreendeu muito. A professora Marina até brincou, ela olha que não vai dar. Ela insistiu e eu disse, professora, a senhora vai ver. O meu trabalho vai ser uma novidade, vai ser negativo, não vai dar resultado positivo. E foi extremamente positivo. Me surpreendeu muito, muito mesmo a percepção dessas partes dos stakeholders no dia a dia. Me surpreendeu para positivo, tá, pessoal? Foi assim, me surpreendeu muito, muito mesmo. As partes que você pesquisou foram quem especificamente nesse cenário de fornecedores e tal? Foi clientes, colaboradores? Quem que você pesquisou especificamente? Ao longo do mestrado, eu trabalhei com... Era um trabalho mais... como é que eu posso dizer? De mapeamento? Ele era maior, assim... Mais amplo? Era mais amplo. A gente ia pegar fornecedores, clientes, colaboradores. Então eu acabei que interagi e procurei esse pessoal também. Mas ao longo a gente foi afunilando para poder ter uma coisa mais precisa, um resultado mais conciso e aplicável no dia a dia. Sem parecer muito vago, né? Sem se tornar vago os resultados. Então a gente foi especificamente nos colaboradores das organizações do agronegócio produtoras de aves e suínos do estado do Ceará. Aproximadamente 450 questionários respondidos e validados, que trouxe um resultado muito positivo. A percepção dos colaboradores, das equipes de campo, dos executivos, dos gerentes, todos eles foi muito boa. Eles entendem que sustentabilidade é importante, eles entendem as práticas que a empresa faz, eles entendem o que não é praticado e que deveria ser. Às vezes eles ficam com vergonha de falar, que é onde entra a aplicabilidade. Se ele entende e você sabe disso, você já pode estar levando lá para dentro. Você pode estar implementando isso. Como assim? Sendo bem simples, né? Vamos dizer, consumo de água, jogar os lixos, uma coleta seletiva, uma organização melhor, uma limpeza melhor, parte de higienização do ambiente de trabalho. Tudo isso a gente pensa que não, mas faz diferença. E isso faz diferença no dia a dia. E todo mundo entende disso, todo mundo sabe a importância, percebe quando a empresa tenta fazer, tenta aplicar. E quando eles fazem parte disso, que veio, também foram alguns resultados que veio, quando eles fazem parte, quando eles interagem nessa atividade, é muito mais fácil dela ser aplicada. Quando há esse engajamento. Quando há esse engajamento. Eles querem, eles têm vontade, eles entendem, só querem fazer parte também. Ah, entendi. Então, inicialmente você pensava que ninguém entendia exatamente. E depois... Eu não dava importância, mas não dava importância. Entendi. Porque todo mundo sabe que é importante economizar água, você sabe que não pode estar poluindo, nem jogando nada, nem sujando, mas às vezes as pessoas não se importam, né? Sim. Só diz, eu me importo sim, mas abre o vidro do carro e joga
papel na rua. Então, a ideia era essa, mas na verdade não é. A turma quer sim, as pessoas entendem, as equipes entendem, as pessoas entendem e querem sim melhorar. E foi nesse momento, já na parte da aplicação, que como a gente costuma dizer aqui no Sapiência, que o bicho da pesquisa te mordeu, ou foi no momento anterior? Foi quando você estava desenhando a aplicação? Foi quando estava desenhando. Foi quando a gente estava desenhando e eu comecei a interagir com todo mundo, né? Com as partes, com a teoria, com a produção do trabalho, com toda essa parte aí. Eu realmente senti que aquilo ali fazia sentido, aquilo ali tinha um valor significativo e aquilo ali ia trazer sim benefício. E hoje eu busco sim trazer aí o que a gente conseguiu, né, do que a gente adquiriu nessa pesquisa, tá botando em prática, tá melhorando, tá levando para outras pessoas. Eu tenho muitos grupos de amigos que são do agro, que estão aí no dia a dia e que eu já apresentei partes e eles gostaram e realmente eles também acreditavam que ninguém se importava. E quando a gente sabe que as pessoas se importam, fica muito mais fácil da gente conseguir trabalhar essa aplicação, né? Essa aplicabilidade com eles. E interessante que vocês têm o espaço para experimentar, né? O que assim, não só na sua empresa, mas nas outras organizações, em termos de promover esse engajamento, se faz hoje em dia, João, por conta da tua dissertação? Eu acredito, assim, a nossa aplicabilidade, né? Eu posso falar por mim, mas o que a gente faz? A gente incentiva ideias, incentiva novas práticas, incentiva, mas não é só incentivar, né? É dar condições para que as pessoas apliquem e que possam estar trazendo essas novas ideias. Você tem que ter abertura, porque tem muitas pessoas, às vezes, que estão ali no chão de fábrica, que estão no dia a dia, que não se sentem à vontade de estar levando essas ideias, talvez para uma diretoria, talvez para um executivo, ou às vezes até para o gerente, se ele não for bem orientado, né? Sim. E esse receio você atribui ao quê? É o dia a dia, né? É a educação, infelizmente, que a gente vê aí, é o tratamento do dia a dia, que foi o que eu acho que fez um pouco do diferencial nas minhas especializações passadas, que é saber ter esse traquejo de estar recebendo, de estar conversando, de estar, inclusive, incentivando que as pessoas tragam novas ideias, que tragam e que elas sendo aplicadas não é apenas para a empresa, né? Claro, você também tem que ter uma mão voltando, é um via de mão dupla. Então, foi aplicável, trouxe benefício, seja de sustentabilidade, seja financeiro, tem um retorno para a equipe. É um retorno financeiro, ou em folga, ou tem algum bônus que é aplicável. Ou seja, a estrutura de política de incentivos foi alterada por conta da tua dissertação. Com certeza. Interessante, que é como a dissertação ela vai, via pesquisa e aplicação, ela vai transformando de cima para baixo, começando contigo e indo até o operacional da tua organização. E como é que você sente hoje o operacional, por exemplo? Você falou comigo que eu sinto determinadas diferenças na postura. Que diferenças são essas que você sente, que você visualiza por conta dessa aplicação? Não, o que eu sinto muito é que eles estão mais à vontade de estar conversando, de estar levando ideias, de estar trazendo novidades. Eu recebo bastante, até mensagem de WhatsApp com coisa de fora. Eles têm pesquisado coisa fora, em Instagram, em TikTok. Se você souber usar essas ferramentas, tem muita coisa boa. E eles trazem até de maquinário, de técnicas de manejo, de técnicas de evitar desperdício, né? De matérias-primas. E a gente tem tentado aplicar o máximo possível e até como um teste. Não sei se isso aqui vai funcionar, vamos tentar. A gente sabendo, tendo espaço, e ninguém é responsável, não vai ser responsável se não der certo. Você também não pode atribuir o erro a uma nova ideia. Tudo é como no mundo acadêmico, poderia ter dado errado, pode dar certo. E a gente tem que estar aberto a isso também. E foi onde eu acredito que é o grande diferencial, né? É você estar aberto a esse experimento. Sim. Então, acabou que a inovação acabou fazendo parte também do teu resultado, né? E essa inovação aberta, inovação que é feita conversando com todos os setores da organização. Isso. Muitas pessoas acham que isso não é inovação, né? Até ignoram isso. Prefere o dia a dia, prefere a dinâmica de trabalho que já existe. Mas mudar essa dinâmica de trabalho é fundamental e é essencial.
Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha lá com a gente, que Ave Maria, ela tem feito um trabalho incrível, até de excursão para levar um setor para o outro, para conhecer e interagir, ela tem programado. E isso ficou um show, o pessoal gostou, se motivou, quer conhecer os outros setores, quer saber onde é que o meu trabalho influencia no dele, onde é que o trabalho dele depende do dela. E isso tem demonstrado, a primeiro momento, sim, extremamente positivo. Interessante. E agora, eu sei que a sua pesquisa agora está evoluindo para o doutorado, né? Você entrou agora no doutorado, está todo gás. O que você visualiza? E o que você visualiza? Quais são as suas intenções de pesquisa? O que você pensa junto com a professora Keisa de ampliar ou talvez de reduzir? Não, seria aprofundar mais um pouco. A ideia é aprofundar mais, é buscar mais teoria, buscar mais inovação, ideias inovadoras e tentar aprofundar mais ainda dentro do setor. Eu acredito que tem muito espaço. É um setor que não só aqui no Ceará, a nível de Brasil e mundo, são setores primários que vão sempre existir. Então, acredito que a demanda deles é prioridade. E para mim é. Sim. E o que você pensa que o setor pode ganhar em termos de investindo em pesquisa? O que você fez ao fim e ao cabo foi investir em pesquisa. Isso. E o que você pensa que o setor, o empresário, o executivo, ele tem a ganhar, não só com a especialização ou no nível de MBA, na educação executiva, mas enveredando pelo mundo acadêmico? Porque é muito comum no mercado a gente ouvir que a academia está desconectada do mercado. Mas o que você diria para um executivo ou um empresário, que é o seu caso, por exemplo, que reproduz essa opinião? Não, eu acredito que o mundo acadêmico, hoje, mais do que nunca, eu posso dizer, ele está diretamente ligado. O que talvez falte seja essa interseção, encontrar esse meio termo, de nem se voltar estritamente à teoria e nem se ficar só na prática. Nós temos que encontrar, que nem o professor disse, encontrar essa área de experimento, encontrar essa área de teste e de estar mostrando que também funciona, que também faz parte. A academia ela também leva muita novidade. Como a gente falou antes, você vê a raiz da administração, mas você também vê novas ideias, você vê ideias novas de administração, novas teorias, novas formas de administrar. O pessoal fala muito, o modelo Google de trabalho. Mas isso não veio do nada. Isso veio de provavelmente muito estudo, uma dinâmica de trabalho diferente, experimentos, o que é que daria melhor produtividade, o que é que daria menos. E a gente tem que levar isso também para a administração, que eu sinto muita falta. A gente vê muito veterinária, medicina, direito, todo mundo levando novas teorias, trazendo novos experimentos, trazendo novas teses, e na administração a gente fica só na teoria. O ideal é que a gente possa botar essa teoria em prática. Que não seja na empresa toda, vamos pegar um pequeno setor, como a gente já identificou os stakeholders, vamos ver quem são, vamos pegar um pequeno grupo, vamos pegar um grupo focal e fazer esse trabalho, ver se ele dá um resultado positivo ou não. Eu acredito que essa parte para a administração é fundamental e que pode engrandecer muito dentro das organizações. Eu queria te perguntar também, que você comentou comigo que logo no início do mestrado, você começou o mestrado junto com vários desafios que você elencou, com o desafio de ser pai. Essa nova profissão. Essa moleza aí. E como é que foi isso? Rapaz, é outra experiência nova e maravilhosa. Mas foi muito difícil, porque como era uma novidade e você quer estar perto, né, quer fazer parte, eu não pude tanto. Eu passava de dia sem ver ele, porque estava me sacrificando no mestrado. Como eu disse, o mestrado cobra o preço. E graças a Deus, a minha esposa, minha família esteve do meu lado, me apoiou, meu irmão, minha mulher, minha esposa Lívia, meu irmão João Paulo, estiveram do meu lado e conseguiram criar esse tempo para mim. Eles conseguiram construir esse tempo para que eu pudesse me dedicar, que eu pudesse estar trazendo novidade, que eu pudesse estar melhorando. E eles se sacrificando um pouco por mim lá. Sim, que seu irmão é seu sócio, né? Seu irmão administra com você, seria isso? Hoje nossa empresa é familiar, né?
Meu pai é fundador, ele é fundador e trabalha ativamente com a gente. E eu e meu irmão hoje dividimos a parte administrativa da empresa. A gente fica com a parte da administração e meu pai com a supervisão geral, né? Vamos dizer assim. Entendi. E como foi que vocês acordaram assim, de dividir essas tarefas na época, né? Porque tanto você com sua esposa, como você com seu irmão, porque isso cria certos tensionamentos na vida da gente. Com certeza. Com meu irmão no trabalho foi uma dinâmica, foi até simples. A gente tem uma boa dinâmica, a gente sempre trabalhou bem junto. E foi meio que natural. Às vezes eu enganchava precisando produzir algum artigo, fazer alguma pesquisa, e ele automaticamente ia lá e já resolvia uma coisa ou outra, para ninguém estar cobrando, nem me pedindo. E foi criando esses tempinhos. Ele foi abrindo mão do dele e botando para mim. E minha esposa a mesma coisa, né? Cuidando do bebê. Claro que a gente tem toda uma equipe, um apoio, que deu suporte, claro. Mas ela, você sabe, quando você trabalha, estuda, e é tudo uma novidade, nem todo dia é um dia bom. E ela soube manejar e tratar isso com maestria. Ela foi a verdadeira mestre nesse momento. E você falou sobre a parte que na vida acadêmica é uma transição de escrever artigo, né? É uma outra forma de escrita, é um outro jeito de lidar com o conhecimento. Como é que foi para ti e como é que você desenrolou esse processo? Como foi que resolveu as questões relativas a essa escrita? Quanto à escrita acadêmica e até a leitura. No começo a leitura foi muito difícil, você não entende tudo, eu pelo menos não entendia tudo, tinha que ler 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo parágrafo, uma página, ia com calma, mas é como tudo é uma novidade, né? Nada é fácil, mesmo se você for para qualquer esporte que você for, quando você começa você não está ali perdido, e a prática, né, vai facilitando sua vida. E é uma grande vantagem do mestrado aqui da Unifor, que eu percebi e tive o prazer de poder também viver, foi o apoio e o suporte que os professores deram. Porque eles sabiam, quando viam que ele estava com dificuldade, eles sabiam mostrar aonde era melhor ler, como era melhor. Sempre uma dica, trazendo um artigo mais fácil de ler. Vamos começar por esse, depois a gente muda. E você vai pegando o ritmo, vai começando. E chega um momento que você já sabe, você já consegue ir num canto e em outro. Claro que esse tráfego é muito complicado ainda, né? Mas você começa a conseguir enxergar melhor assim, o mundo acadêmico, né? Você desenvolveu alguma técnica pessoal de leitura ou de escrita que você recomenda assim, não, isso aqui deu certo? Não, claro que não necessariamente vai dar certo para todo mundo, mas deu certo para ti? Para mim, pelo menos na parte da escrita, eu precisei me isolar. Eu não consigo escrever com distrações, não conseguia. Eu vinha muitas vezes eu vinha mais cedo para cá, ficava numa salinha que tem aqui separada, que a Unifor proporciona, né? Que lá é silêncio total, você consegue estudar, ler e focar naquilo, sem muita dispersão. Por ser uma pessoa muito prática do dia a dia e daquele trabalho dinâmico, eu pelo menos fico procurando o que fazer. Então eu precisava parar e focar só naquilo. Então eu passava 2, 3 horas sentado, simplesmente olhando para o computador. Que eu não escrevesse nada, mas eu ficava parado olhando e tentando, até sair alguma coisa. E teve uma última coisa, João, que você falou que eu acho bem interessante e que eu queria saber a influência disso na tua carreira acadêmica, que é o fato de você ser faixa preta de jiu-jitsu, né? E aí, isso teve alguma influência, alguma colaboração? O que o jiu-jitsu influenciou na pesquisa do João? O jiu-jitsu, acho que como todo esporte, como toda arte marcial, ela ensina você desde o começo a humildade. Ou você entra com humildade ou você não vai ficar lá. No mundo acadêmico não é diferente. Se você não entrar com muita humildade, pé no chão, querer aprender, ir buscar, ir treinar, saber respeitar as hierarquias, as pessoas que estão acima, as pessoas que têm mais tempo, assim como cada graduação, é fundamental. Você não fica. Você abre, você desiste, não, isso aqui não presta, aqui não funciona, e não é isso. Você só não teve paciência e humildade de aprender.
Bom, João, queria agradecer a tua generosidade, a compartilhar todo esse conhecimento aqui conosco, indo da carreira acadêmica ao jiu-jitsu. E bom, pessoal, chegamos ao final aqui de mais um Sapiência. Agradeço a todas e todos que nos acompanharam e fique conosco para os próximos episódios, para mais conteúdo sobre inovação e ciência aplicada à nossa vida cotidiana. Muito obrigado.